boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Nuno da Papeloja e estamos aqui para mais um direto, desta vez sobre papéis. Vamos aqui vos mostrar papéis e vamos falar um bocadinho sobre as diferenças dos vários papéis. Primeiro que tudo queria perguntar se alguém me podia mandar um polegar ou um coraçãozinho só para ver se me ouvem, porque às vezes o som, esta coisa dos Facebook, dos lives, nós nunca sabemos muito bem se estão a funcionar ou não. Por isso, se algum de vocês me puder mandar um polegar ou escrever que estão a ouvir, eu agradecia, porque assim é uma maneira de eu saber que está tudo bem. A minha voz normalmente já é grave e baixa, por isso, se vocês precisarem, eu começo a falar mais alto. Bom, eu vou começar, se calhar, por falar. Eu, como sempre, tenho aqui o Marco já me está a indicar que estão a ouvir, portanto, então eu vou prosseguir. Mas já eu vou começar por falar, até porque para ver se às vezes as pessoas não chegam a horas e vão entrando, eu vou começar por falar que nós cá temos, desde pequenino, que chamamos cartolina a uma coisa, papel a outra, mas na realidade tudo é papel. Por exemplo, tenho muitos clientes que vêm do Brasil e que falam sempre de papel e de gramatura, e na realidade isto é tudo papel, como todos nós sabemos, não é? E cá falamos em gramagem, que é o preço desculpem, o peso que um metro quadrado daquele papel tem. Esta gramagem, por vezes, maior parte das vezes, traduz-se em grossura. Por isso, se nós dissermos que um papel tem 180 gramas e outro tem 240, muito provavelmente o 240 vai ser mais grosso. Mas esse não é sempre bem o caso, porque é mesmo o peso que um metro quadrado de papel teria. E se o papel for mais denso ou for mais pesado, às vezes pode. Porque há muita gente que compara e diz este é de 180, este também é de 180, mas parece mais fino, e então de papel para papel vocês vão sempre notar diferenças porque a gramagem é o peso de um metro quadrado de papel. Sei que isto é uma explicação um bocado mais técnica, mas que serve para. Aliás, porque eu vou começar com coisas chatas. É que vamos passar para as cores e para as coisas mais engraçadas. Eu vou começar por falar. E isto porquê? Porque são as perguntas que mais vezes me fazem. Perguntam-me sempre se eu tenho papel offset. E eu queria que vocês soubessem que offset é uma tecnologia de impressão de gráfica. É uma tecnologia já muito antiga. Uma tecnologia, não, uma técnica de impressão. E o facto do papel ser offset simplesmente quer dizer que o papel está preparado para o offset. Ou seja, ele está preparado e tem características para aceitar esse tipo de impressão, sem se deformar, para ter um bom acabamento e isso tudo. Normalmente o papel offset, depois traduzido para as nossas impressoras de casa, para as jatos de tinta, para as lasers, para os toners dos centros de cópias, traduz que normalmente o papel offset, se está preparado para o offset, normalmente também está preparado para esses tipos de impressão. O que não quer dizer que seja sempre o caso, mas por norma é assim. Um dos exemplos, esta é uma cartolina. Esperem, que eu estou a falar para aqui. Vou só mudar aqui para este lado. Ok. Pronto. Esta é uma cartolina branca, normalíssima. Eu costumo ter uma que se chama CLA. Isto é a cartolina offset que toda a gente usa nas gráficas. Eu costumo tê-lo em 180 gramas e 240, mas existem montes de gramagens diferentes. Pronto. E ela está preparada para jato de tinta e para laser, no sentido em que ela é uma cartolina offset e que, por essa razão, funciona bem em jato de tinta e em laser. Vocês têm que sempre também se lembrar que o laser é um pó seco, o laser bate num toner seco e tem sempre um brilho na impressão. E o jato de tinta nem por isso. Por vezes o jato de tinta funciona a nosso favor, quando queremos umas cores. Porque às vezes as cores do laser ficam tão brilhantes que não são tão. Mas outras vezes funciona contra. Se tentar imprimir uma fotografia numa cartolina destas CLAs, vai sair sempre granulado porque o efeito da dispersão da tinta vai fazer com que aquilo fique sempre meio baço. Enquanto nesta mesma cartolina, se imprimirem em laser, o resultado vai ser muito melhor. Por causa do brilho que a própria. No jato de tinta, já agora aproveito para dizer, existe papel fotográfico, que é um papel que leva uma camada por cima que está preparado para aceitar
a tinta do jato de tinta e esse sim fica mesmo uma fotografia, como a maior parte das pessoas sabe. Outra pergunta que me fazem muito é o papel couché, se eu tenho papel couché. E mais uma vez, a definição de papel couché é um papel que leva uma camada por cima, hum, pelas mais variedíssimas razões. Por isso, não, às vezes parece que eu estou a fugir à pergunta, mas não é. Um papel couché pode ser coisas completamente diferentes e pode estar preparado para impressões completamente diferentes, porque ele pode levar essa camada para ficar brilhante, pode levar esta camada para aceitar um tipo de tinta especial, pode levar esta camada para ter um efeito de espessor, por exemplo, há certas impressões que convém que ele depois fique com relevo, ou há umas técnicas de relevo, mas isto tudo em gráfica, ok? Mas basicamente um papel couché é todo o papel que leva uma camada por cima. Eu, por exemplo, tenho este Creator, tenho várias gramagens, e eu não vou conseguir, estas coisas eu não os consigo mostrar na câmera, pronto, mas ele é brilhante. Mas pelas características deste Creator, não por ser. Ele é um couché, mas pronto, mas as características deste Creator só o deixam mesmo ser impresso laser. A absorção é mesmo muito, muito baixa e se vocês meterem num jato de tinta ela nunca vai secar. Há pessoas muito doidas que metem estes papéis no jato de tinta e esperam e deixam secar e conseguem, mas não é mesmo aconselhado. Ele parece mesmo um papel fotográfico, mas é um papel couché só para impressão de laser, ok? E no seguimento deste tenho este chamado da Astora, que é exatamente a mesma coisa, porém autocolante. Ele já vem mesmo. E este até leva uma camada mais forte para o que o torna mais brilhante, por isso é que ele chama alto brilho. Atenção, todos estes papéis existem muito mais, nas fábricas existem muito mais gramagens e muito mais referências. Isto são os que eu escolho para ter aqui para usarmos de uma maneira. Pronto, a parte das minhas clientes são clientes que fazem a partir de casa ou com impressoras de gráfica de pouca tiragem. Um, e então este foi o que eu escolhi, o alto brilho, porque muita gente pede-me isto para fazer rótulos, para fazer de garrafas, por exemplo, para embalagens. Mas mais uma vez só funciona em laser, ok? Se vocês tentarem já de tinta, ele vai-se dispersar. Depois aproveitei para juntar aqui, uma vez que são nos papéis básicos, estes são os brancos, aproveitei para juntar aqui o que é o papel no seu estado quase mais natural, que é o craft. Eu acho que estou a chegar isto muito para... Pronto, este é o craft mais natural, que é o craft liner. Eu não sei se na câmera vai dar para ver, mas ele tem um lado um pouquinho mais escuro e outro um pouquinho mais claro, porque este papel leva pouquíssimos químicos e então do lado em que o papel é feito em rolos e de um dos lados que leva com o rolo ele fica um bocadinho mais escuro do que outros. O CLK já leva um bocadinho é outro craft e que já leva um bocadinho de branqueamento, digamos assim. Eu queria vos avisar que eu não sou nenhum expert, ok? Tudo o que eu disser aqui não assumam isto como bíblia, mas ao longo dos anos fui aprendendo muitas coisas e algumas coisas sei, mas se eu disser alguma asneira, façam um favor de me corrigir e de... mas pronto, o céu é então um craft que fica mais clarinho, ok? Eu escolho ter estes em 180 e 240 e aquele craft que eu vos vou mostrar há pouco em 180 e 275. Okay? Eu vou aproveitar, uma vez que a maior parte de vocês e dos meus clientes trabalham muito com a silhuete, eu vou-vos dizendo o que é que acho de cada um deles para a silhuete, ok? E já agora voltamos um bocadinho atrás. CLA normalmente corta bem, ele é um bocadinho sensível à umidade. Naqueles dias de mais umidade, ele é capaz da fibra, se a lâmina não estiver muito bem, é capaz de vos dar um bocadinho de problemas, mas normalmente é tranquilo. O Creator, como é couché e tem a parte de cima, normalmente corta sempre bem. Mas atenção, Creator só imprime a laser. Este é muito porreiro para fazer autocolantes quem tiver laser, só que a parte de trás dele é muito fininha. Se vocês quiserem tentar fazer aquele que se chama o Kiss Cut, que é cortar só a parte de cima para ficarem com uma folha de autocolantes, tem que regular muito bem a lâmina porque esta parte trás é muito fininha, ou então cortam até ao fim e ficam com as peças autocolantes, ok? Estes cortam todos muito bem, este de 275 é um bocado rijo, mas basta regularem mais passagens, não fazerem muita força porque ele depois pode fugir se o vosso tapete não tiver a colar bem.
mas todos estes cortam bem. Pronto, eu tinha aqui uma cábula para seguir e a seguir então aos normais vamos passar para as cartolinas LR. Cartolinas LR são das que eu tenho mais populares e isto porquê? Porque foi por ser um bocado um conceito novo que a Sadipal arranjou há uns tempos, que são então cartolinas que têm um lado, isto não vai aparecer na câmera, quase certeza, mas que têm um lado com uma textura, ela é rugosa, a textura neste caso são uns riscos, tem outro lado liso. Estas cartolinas são pintadas em massa, ou seja, quando o papel está a ser produzido, leva com a cor na própria massa antes de se fazer o papel, o que quer dizer que quando ele corta, eu até posso estragar aqui o meu para tentar mostrar. A massa do papel por dentro tem a mesma cor. Há cartolinas que são brancas na sua essência e depois são impressas por cima. Isto é interessante quando se corta, por exemplo, na Silhouette ou na Sizzix, porque o rebordo do papel, eu hoje não estou a acertar com a câmera, o rebordo do papel fica sempre esbranquiçado, coisa que não acontece com este. Okay? Então estas são as LR. LR já agora quer dizer liso, rugoso, por causa de um lado de ser liso e do outro lado de ser rugoso. E elas são da Sadipal, de 220 gramas. E uma muito parecida, eu só decidi trazer em cores diferentes, é a Prisma. A Prisma, a diferença que tem é que é uma textura de feltro. É muito difícil mostrar-vos a textura, mas imaginem uma folha de feltro e elas são marcadas com o feltro. Estas texturas, tanto da LR como aqui, são mesmo muito fracas, ok? E do outro lado também é lisa. Mais uma vez 220 gramas, a mesma coisa, pintada em massa. A LR, eu procurei essa informação, por acaso não tenho a certeza se ela é livre de ácidos. Esta sim eu tenho a certeza, porque vem da Favini e eu sei isso de certeza. Já agora, livre de ácidos é importante. Bem, para já é importante para o meio ambiente, que pode ser agora a primeira razão porque é importante, mas se vocês fizerem scrapbook ou se usarem qualquer coisa que vão guardar, se ela tiver ácidos, com o passar do tempo vai estragar as fotografias ou tudo onde ela estiver encostada. E se usarem logo um papel livre de ácidos, não tenho a certeza que isso não acontece, pelo menos por culpa do papel. Não é? E por isso é que é muito importante trabalhar com papel livre de ácidos, com colas também que livros de ácidos no scrapbook e isso tudo. Se bem que é muito raro um papel hoje em dia não ser livre de ácidos. Pronto, esta também corta muito bem na Silhouette, assim como a LR. Aliás, são as primeiras que eu recomendo sempre para trabalhar com a Silhouette, são as LR ou as Prisma. Para convites também a branca. Eu vou buscar. Esta é a Prisma branca, eu tenho muita pena de vocês não verem a textura, mas ela conjugada com. Deixa-me buscar aqui os meus velhos. Ver se eu tenho aqui algum. Sim. Eu gosto muito quando fazia convites. Isto ao vivo é que se vê bem, mas ok. E a conjugar com outras cores, porque não é um papel que é liso e a textura faz com que não pareça uma fotocópia, digamos assim. Eu pelo menos gosto mais de ver um papel texturado com. E desde que vocês não vão a letras muito pequenininhas, vocês neste caso veem aqui, se a minha câmera focar, que tem ali letras muito pequenininhas e que se conseguem ler. Portanto, a textura é mesmo muito leve, ok? E no caso do branco, ele também existe, é metalizado. Eu a seguir já vos vou falar. Se eu virar aqui para a luz vai-se melhor, metalizado. Eu a seguir já vos vou falar dos Majastics e vou falar um bocadinho de como é que se faz este metalizado, ok? Então pronto, vamos passar para os metalizados. Estes normalmente são os papéis que a fábrica diz que são os papéis de luxo, pronto, eles são os papéis um bocadinho mais caros e que normalmente se usam em convites de casamento e em batizados e coisas assim. Primeiro porque são mais caros e normalmente são usados em ocasiões especiais e porque têm este aspecto mais clássico, digamos assim. Eu trouxe aqui algumas cores.
Eu tinha uma coisa para vos mostrar e esqueci-me. Eu planeio isto tão bem e depois não esqueço-me sempre do que vou fazer, que é mostrar-vos as cores todas, mas eu no fim já faço uma revisão. Pronto, este papel, da maneira como é feito, ele adquire este brilho, ok, como vocês veem, acho que não veem muito bem, mas ok. E este brilho por causa das propriedades dele, este brilho, quando o papel é impresso, este brilho passa pela maior parte das tintas. O que quer dizer que, por exemplo, se pegarem um papel branco e imprimirem aqui a preto, a vossa impressão vai ficar um cinzento escuro e brilhante, ok? Porque o brilho quase que atravessa as tintas, de certa maneira. Se for um bloco muito grande, por exemplo, uma fotografia, também não vai ficar bem num papel Majestic, ok? Porque aí a dispersão da tinta, tal como na CLA, faz com que fique tudo. Parece que está tudo desfocado e não portanto, isto meio embaçado. E então, este papel é um papel que também é mais sensível. As especificações técnicas deles nunca interessam muito, mas pronto. Mas ele é estável entre. Eu escrevi isto aqui até. Ele é estável entre 40% e 60% de umidade, o que quer dizer que às vezes, se nós estamos num dia muito seco, num dia muito úmido, ele é capaz de nos pregar partidas. Porque ele é um papel offset, altamente preparado para offset, mas não quer dizer que seja garantido para já tinta e para laser. Se bem que ele funciona bem em maior parte das impressoras. Eu já conheço este papel, se calhar, há entre 15 e 20 anos, talvez. Vez que... E este. E aconteceu uma vez, uma cliente que imprimiu com este e não estava a segurar muito bem, e eu não sei muito bem porquê, talvez pelo tinter dela, não sei. Mas pronto, não é garantido, mas este papel normalmente tem sempre. Aliás, muitos de vocês devem com certeza saber que 90% dos convites de casamento se faziam com estes papéis. Né? Então, este papel também é pintado em massa, embora o brilho não esteja na massa, é uma coisa que é dada por cima. Portanto, se vocês fizerem cortes ou até mesmo vincos, o brilho não vai ficar nos cortes, ok? Embora ele por dentro também seja. Existem, no entanto, umas exceções. Este ouro é uma delas, porque este ouro tem que levar uma capa. A capa que leva por cima já não é só brilho, mas sim também tinta, tanto que ele tem um brilho diferente. E este, sim, quando cortado, a parte de dentro dele não é nada bonita. Eu sei porque às vezes fazia convites recortados com ele e infelizmente ele não. Para já, na linha que eu tenho, ele é o único que não é pintado em massa, todos os outros são. Pronto, eu tinha aqui os mostruários porque eu ia. A minha ideia era ir-vos mostrando conforme vos. Oi? Conforme mostrava mais ou menos as cores. Pronto, eu vou tentar torcê-las. Isto são as cores todas de Majestic. Estas aqui vocês talvez vejam melhor. Estas são mais complicadas de ver. São as clarinhas. Até porque depois há uns contos brancos. Há um branco que tem um brilho dourado, conforme se mexe. Chama-se. Este brilho às vezes chama-se iridescente quando passa por vários tons. Que é o caso deste light blue. Estes papéis são um bocado complicados, porque às vezes as pessoas estão aqui na loja e veem a cor e chegam a casa e acham que são de cor diferente, porque a luz tem muita influência na cor deste papel. Se estiverem debaixo de uma lâmpada X, vocês vão ver o papel de uma maneira, se estiverem debaixo de outra lâmpada diferente, vão ver. E isso nos clarinhos é cada vez mais. É que se nota mesmo. Eu sei que hoje está a ser um vídeo mais seca, não é? Não é tão divertido como a Syzix, mas se vocês quiserem fazer perguntas sobre papéis, estejam à vontade, porque o Marco está ali para me ir dizendo o que é que vocês perguntaram. Vou passar agora para um papel que apareceu há relativamente pouco tempo, no início deste ano, não, final do outro, e que por acaso o pessoal tem gostado mesmo muito, porque é. Já primeiro pelo conceito. Já tem umas cores engraçadas, assim, tipo terra, e porque é um papel reciclado e que é feito a partir de resíduos da indústria alimentar. Eu vou ter que recorrer aqui à minha cábula para vos dizer o quê. Ou seja, eles usam 15% de polpa de árvore virgem, ou seja,
15% vem mesmo das árvores, como todos os outros, mas todo o resto é feito de matérias-primas naturais que são recuperadas em aterros. E para vos dar um exemplo, por exemplo, eu vou misturá-los, porque este é um bocado complicado, mas este vem de citrinos, este vem de uva, este vem de kiwi, ou seja, a celulose da árvore é misturada com os resíduos do. Este é de azeitona, este de amêndoa, este de avelã, lavanda, café e cerejas. Uma questão. Isto tens uma questão, sim. Agora o Sr. José Maria diz que os papéis e outros artigos deveriam estar identificados com códigos e depois irem para os clientes identificados com esse código, nem que seja como fita de papel. Normalmente estão, mas Sim. se for Nós estamos... a unidade é que é mais complicado. Sim, nós aqui há uns... não sei bem dizer quando. Nós mudámos um bocado de maneira de funcionarmos. E eu até aproveito para explicar, porque algumas pessoas... Nós antigamente tínhamos os papéis, até porque as pessoas não sabem, mas a maior parte do nosso negócio é em papéis de revenda. Nós fazemos revenda destes papéis para papelarias e para isso tudo. E aí sim, os pacotes são maiores, são pacotes de 50 folhas, de 100 folhas, e vão sempre identificados. Okay? Para a loja online, o que acontecia era que nós, por norma, vendíamos à folha. O que é que acontecia quando se vendia à folha? Era muito complicado identificá-los, porque tinha que se pôr um saco. Até porque eu confesso-vos que eu cada vez mais detesto estes sacos. Eu queria ver se arranjava lembrar de não usar tantos sacos. Toda a gente agora fala tanto da reciclagem e mas às vezes com uma, duas, três folhas. E não é só isso, nós fomos também crescendo em encomendas e estava-se a tornar mesmo incomportável separar as coisas às folhas. Porque no momento em que éramos só um ou dois, nós conhecíamos os papéis todos de cor e salteado. A partir do momento em que tem que ser pessoas a separar, eles têm mesmo que ver os códigos e por isso é que vocês agora encontram os papéis sempre ou às 5 ou às 10 e eles teoricamente vão marcados. Existem algumas exceções que eu continuo à folha, porque sei lá, uma cartolina normal continua à folha porque a pessoa pode querer fazer uns postais ou assim, não quer 5 folhas de cada. Ou seja, nós ainda estamos numa fase de adaptação. A maior parte de quem separa as encomendas e envia tenta marcá-los sempre, mas eu percebo o que é que está a dizer porque eu tenho mesmo noção que alguns não vão marcados. Mas ainda bem que fala nisso porque vamos trabalhar melhor para Acaba por tornar-se talvez um bocadinho mais complicado se quiserem fazer nova encomenda e é esquecerem-se da muito referência, por complicado. exemplo. Se pedirem muitas referências, eu sei que é mesmo muito complicado. Até porque a maior parte destes papéis são. Nós compramos em quantidades grandes, em paletes, que depois vêm em formatos grandes e que nós depois cortamos e transformamos. Portanto, estas referências, a maior parte delas são mesmo nossas. O que eu fiz foi, o que nós fizemos, ou que estamos a fazer cada vez mais, são estes livrinhos de amostras, ok? Que nós já dávamos para os nossos clientes de revenda e que eu decidi pôr à venda no site. Só pus um valor simbólico porque se eu pusesse oferecido, toda a gente ia-me pedir catálogos, né? Então tem que haver só mesmo para. Mas eles existem com um valor simbólico, até porque eles dão muito trabalho a fazer. Mas eles existem com um valor simbólico e eu sei que quem quer pedir poucos é muito complicado estar a pedir um livro de amostras. Mas eu também estou aqui a dar voltas à cabeça para pensar como é que eu vou conseguir mandar isto primeiro para a pessoa escolher e depois poder. Havemos de arranjar um. Isto quando eu comecei há mais de 15 anos atrás, as pessoas diziam que eu era maluco vender papel pela internet, porque era muito difícil de ver. E de facto nunca foi fácil, porque não dá mesmo para ver, às vezes nem por câmaras, nem por nada, é muito difícil enquanto o papel não está na mão, não é? Mas eu vou tentando e cada vez vai sendo melhor. Agora o Sr. José Maria está a dizer que as amostras é uma boa opção. Sim. Ou mesmo arranjar pequenininhas. Houve uma altura em que, embora não publicitasse isso, se alguém pedisse amostras, eu mandava, tentava perceber
o que é que as pessoas queriam, porque, por exemplo, existe uma diferença entre pessoas que compram uma série de cores porque gostam de fazer trabalhos em casa ou muitos noivos que vão casar e querem escolher um papel. E aí não vale a pena mandar não sei quantos livros de amostras para os noivos escolherem uma cor. E então eu tentava perceber onde é que eles estavam, se estavam no meio dos brancos, dos azuis, e enviava isso por correio, antes deles escolherem. Isso só se tornou incomportável por causa do volume de encomendas. É mesmo muito complicado. Mas eu estou a tentar trabalhar para ver se arranjamos maneiras de. E não se esqueçam sempre de enviarem e-mails antes, se tiverem alguma coisa. Eu sei que comprar na internet às vezes também não é fácil, porque os sites às vezes suscitam dúvidas e é quando não dão erros, não é? E nós mesmo para provar isso temos, porque este ano aconteceu um problema também muito grande na nossa loja, que foi a plataforma antiga teve um problema num upgrade e se calhar muitos de vocês não notaram, ou pelo menos os que já estavam habituados a ir à nossa loja, mas nós tivemos que mudar de plataforma e por causa da lei de proteção de dados não migramos os clientes para as novas, com medo de que as pessoas porque não podíamos fazer isso sem autorização das pessoas. As descrições dos artigos foram todas à vida. Nós estamos constantemente a trabalhar todo o dia a voltar a pôr as descrições, ao mesmo tempo que estamos a abrir referências e isso tudo, mas pronto, mas nós vamos chegar lá. Mas qualquer coisa, vocês perguntem sempre primeiro que há sempre a hipótese de mandar uma amostra por correio para vocês verem, se for uma coisa específica. Pronto, o Crush então, vou aproveitar para vos mostrar isto, que já muita gente viu, mas às vezes nós fazemos vários formatos de envelopes e os Crush ficam muito porreiros nestes envelopes pocket. Então os verdes e estes. Até porque depois quem faz. Este por acaso é mais estique. Mas quem faz convites ou que faça trabalhos para fora, também se passar aos clientes deles essa ideia de que eles são reciclados e que vêm de frutos, isto é tudo. O pessoal acha piada a isso. Pronto. Depois passamos para. Ora bem, eu ia no Crush. O Prisma já vos mostrei. O Lunar. Também o Twill. O Laguna está aqui. Isto está ao contrário. Não, já sei qual era a ideia. Eu depois de vez em quando vou tendo uns fora a parte dos papéis que eu tenho é de uma fábrica italiana que é Favini. Mas de vez em quando eu vou tendo, ou para colmatar alguma falha de uma cor, ou assim, uma coisa do género, eu vou tendo de outras marcas. E este é um que tem saído muito, curiosamente antes de vir o Crush, porque também era um reciclado e eu escolhi estas três cores. E este é da Fedrigoni, chama-se o Free Live. E ele também tem uma textura que eu não vou conseguir mostrar, não é? Mas ele também tem uma textura de feltro, mas mais marcada, e neste caso dos dois lados. E também é um papel reciclado, que é de 215 gramas. Normalmente só temos nestas três cores, que é o verde é o Forest, este é o Craft e o azul é o Índigo. Por isso é que eles estavam aqui de lado, porque eram um pouco especiais, assim como o Twill, que é um que eu também não vou conseguir mostrar. Acho que também é um papel especial, mas este por acaso vem da Favini, que existe só em creme e em branco. Estes dois. É muito complicado. Pronto, e que tem uma textura de risquinhas, mas esta assim mais marcada. O verde é um papel muito antigo, mas que eu às vezes também tenho em estoque. Papel verde jurado. É papel também com marca d'água, mas neste caso marca d'água, assim, não se nota tanta textura, mas tem uns risquinhos também. Peço desculpa, mas o Sr. José Maria perguntou com que cor e agora não sei a respeito de quê. Já agora ele, se puder, que diga o que sim. É porque vocês não sei se sabem, mas os Facebook Lives têm um delay de 20 segundos. Vocês às vezes quando escrevem já foi de uma coisa que eu falei há 25 segundos atrás. E então, por isso o Sr. José Maria, se puder escrever novamente o que é que queria saber. E o
interessante. Vou passando então aqui para os pergaminhos. Pronto, o Laguna é um papel que é um papel clássico de pergaminho. Este também vem da Favini. Ele é um papel que é meio translucente, principalmente mais fininho, que nós temos ele em 90 gramas, 170 e 240, será? Se a memória não me falha. 90, 90, 170. Ele está aqui atrás. Não, ok. Só temos 90 e 170. Temos algumas cores em 300 gramas, mas que é uma linha antiga que está no final e que está só a terminar. Portanto, ele é marmoreado. Vou mostrar aqui as cores. É um papel clássico. Usa-se muito, ou antigamente usava-se para cartas, para convites também, acaba por ser para quem quer fazer um mailing diferente ou uma coisa do género. E ele também é um papel offset também, está preparado para offset, mas este, como não tem nenhuma camada nem nada, este então é que dá para dobrar, para vincar, por isso tudo sem problema nenhum. E aproveito por aqui também um clássico, que é o papel pergaminho. Este está em A5, mas nós também temos a versão em A4 e a versão sem este recorte. Este papel também já é muito antigo. Este ver se você vê melhor. Não, azul. Okay. Porque embora ele seja recortado, embora ele tenha estes recortes, ele cabe nas impressoras direitinho, porque os recortes estão feitos de maneira a que hajam aqui umas linhas retas e ele passa pelas impressoras, por isso este papel sempre foi muito requisitado para fazer diplomas e coisas do género. Mas este papel, curiosamente, não é, como este, não é manchado no próprio papel. Isto é uma cartolina CLA, como aquela que eu vos mostrei no início, branca, e que leva uma impressão por cima. Portanto, é um pergaminho fingido, digamos assim. Ok, então agora vou-vos passar para mostrar a Astralux. E trabalham com a marca de papel com que cor? Concrer. Deve ser isso. Concrer. Sim, Concrer era um papel aliás, Concrer era um papel que, tal como mostrei este VRG, onde é que ele está? Papel jurado. E o Concrer, quando eu era mais novinho, era um papel deste tipo verjurado que de mais qualidade, digamos assim. Eles normalmente até tinham uma marca d'água, estes papéis, e nas folhas A4 aparecia uma caravela, ou no caso do Concre, isso tudo. Ele caiu mais em desuso e eu agora raramente tenho, mas quando tenho também tenho a versão mais barata que se chama VRG Tênia, que não tem a marca d'água, e normalmente só tenho em marfim e em branco e em cartolina. O José também está a dizer que seria bom também falar sobre a compatibilidade das impressoras e Pois, Sr. José, a minha ideia era essa, só que eu acho que vou fazer depois então um resumo, e se calhar até o faço agora antes de passar aqui para estas cartolinas. Vou puxar isto mais para aqui. Pronto, então até agora, como eu vos falei no início, papel offset é um papel que está pronto para impressão offset, sendo que a impressão offset é uma técnica já mais antiga das gráficas. E quando nós falamos em papel offset, estamos a falar de um papel que está preparado para essa técnica, sem se deformar e que tenha os melhores resultados possíveis. Não é? Isso traduzido para as nossas impressoras, não quer dizer 100% que esse papel vá funcionar em jato de tinta ou em laser ou por si só. E quando as pessoas me perguntam se eu tenho papel offset, eu tenho sempre que dar esta explicação que é um bocado chata, mas é verdade, que é por si só não quer dizer que um papel offset dê para jato de tinta ou dê para laser, porque ele é garantido para offset, para a técnica de offset, mas para outros todos temos que sempre ver caso a caso. Sendo que eu comecei por falar nos brancos, a partir daqui,
Branco CLA é o papel mais normal de todos. É um papel offset e que aceita bem laser e jato de tinta. No laser ele vai ficar mais brilhante porque o pó do laser faz sempre uma impressão mais brilhante. Em jato de tinta ele vai ficar mais baço, mas para impressões mas as cores também ficam mais, não é mais vivas, mas não fica, como não tem o brilho, notam-se melhor. Não se podem imprimir grandes áreas da mesma cor neste papel em jato de tinta porque a dispersão da tinta vai criar assim um efeito embaciado. Os crafts são os que vêm a seguir. Este é um papel natural, por isso ele não tem sequer indicação se está preparado para seja o que for, ou pelo menos eu não tenho essa informação. Mas por experiência própria ele funciona tanto em laser como em jato de tinta. Nunca se esqueçam que as impressões vão sempre ficar mais brilhantes. Okay? Couché, mais uma vez, é uma definição de papel. Couché é todos os papéis que levem uma camada por cima, seja ela para o que for. Pode ser uma camada que foi feita para dar mais resistência ao papel, pode ter sido uma camada que foi feita para ficar o papel brilhante, pode ser uma camada que foi feita para fazer relevo, as tintas que reagem e que fazem relevo e por aí fora. Pronto. Por isso, couché então é que tem que ser caso a caso mesmo. Eu, por norma, na loja tenho um Create, que é da marca Creator Star, que é brilhante, ele tem brilho, mas que só funciona em lasers. Se vocês tentarem a jato de tinta aqui, a tinta não vai segurar porque ela tem muito pouca absorção. E portanto, são tudo papéis offset, mas como vos disse, caso a caso eles podem ou não. Depois também tenho o adastor, que é o autocolante, também couché, desta vez de alto brilho, ainda tem mais brilho que o outro, é que não vos consigo mostrar. Pronto. E mais uma vez, laser. Mas como vocês veem, tudo papéis couché, desculpem, todos papéis offset, este couché, mas cada um pode ou não imprimir conforme eles sejam. Estes por aqui fora, portanto, estas são as cartolinas, todas pintadas em massa, todas estas. As LR são as tais que são lisas, rugosas, portanto, de um lado são lisas, do outro lado tem textura de risquinhas, são estas duas. Cartolinas que são pintadas em massa, ou seja, a própria massa do papel é pintada, quer dizer que quando vocês a rasgam, por dentro ela vai ter a mesma cor. Estas cartolinas compram imenso para fazer personalizados e isso tudo, por isso já tinta, laser, elas funcionam bem. Elas têm 220 gramas, tem que ter certeza que a impressora aceita 220 gramas. E nunca se podem esquecer que tanto o jato de tinta como o laser são tintas que são translucentes, conseguem a cor através da conjugação dos vários tinteiros, ou no caso dos toners. Por isso, quanto mais escuro é o papel, mais influência vai ter na tinta e mudar. Se vocês imprimirem no branco, vão ter muito parecido com a cor que querem. Mas quanto mais escuro vão fazendo, até que chegam a um ponto no preto, por mais que imprimam, não conseguem ver nada. A prisma é exatamente a mesma coisa, só que de um lado é lisa e do outro lado tem textura de feltro. Textura de feltro é, imaginem, uma folhinha de feltro. Tanto esta como esta são texturas muito leves. Okay? A senhora Dona Ana Helena está a perguntar se pode carimbar, se pode fazer postais de aniversário, no scrapbooking. Sim. No princípio. Estas aqui são todos livros de ácido. Aliás, minto. Eu não tenho bem a certeza das LR, mas eu diria-vos com 90% de certeza que sim. Eu não encontrei isso na ficha técnica delas. Mas de certeza absoluta que podem carimbar à vontade. Elas não têm ácidos, por isso não vão corroer. Podem ser usadas em scrapbooking que não vão, com o tempo, não vão corroer outras coisas nem estragar. Okay? Aqui, quando começarmos a entrar aqui, tanto para impressoras como para... já agora acerca de carimbar. Aquela primeira que eu vos mostrei, a CLA, muito provavelmente também vai aceitar carimbo. Não é? E é um papel offset, como se lembra. O couché já de certeza que não vai. Porque, ou seja, este tipo de couché, não é? Porque pode haver outros tipos de couché que levaram a capa por cima e que com outro intuito e que podem aceitar carimbos.
Mas este vai depender muito do carimbo, talvez com uma tinta permanente lá vá, mas como eles têm pouca absorção, tudo o que seja tintas mais úmidas vão demorar muito tempo a secar aqui. Por isso estes dois eu não aconselho carimbar. Normalmente até espalham. São mesmo, sim, o Mike está a dizer, é verdade, normalmente até Não a fica tinta nível. difunde-se, pronto. E isto também, eu estou a falar relativamente a maior parte das tintas de carimbar. Por exemplo, eu gosto muito de usar as tintas de stress, mas elas são quase que uma tinta de aguarela em formato de carimbo, de carimbeira. E há alguns papéis elas dispersam-se muito porque elas são mesmo muito úmidas, têm uma grande porcentagem de água. Já agora, por falar em aguarela, a Dona Ana Maria está a perguntar se esse papel que estavas a mostrar se via bem as aguarelas e a acrílica. O que estava a mostrar. Não, estava a mostrar estes, não é? Mas Ah, não, esses não pronto. dão. A questão da aguarela, por acaso subi isto há muito pouco tempo, porque veio cá o senhor da Favini e explicou-me. Os papéis da aguarela são feitos basicamente de uma maneira muito básica. Isto é uma explicação assim mais básica. Eles têm celulose e uma porcentagem de algodão. Quando vocês veem, porque eu não percebo nada de papéis de belas artes, mas quando vocês veem um número no papel da aguarela, às vezes 35F ou 65F, isso é a porcentagem de algodão que o papel tem. Quanto mais algodão o papel tiver, mais absorvente ele vai estar. O senhor da Favina até me disse que um papel de 100% de algodão, teoricamente pode-se molhar num balde de água e tirar, que ele continua. Portanto, ou seja, todos os papéis vão aguentar com a aguarela hum, conforme tenham mais ou menos quantidade de algodão. Nenhum destes papéis, eu tenho por acaso um papel de aguarela aqui, acho que eu não vos trouxe para falar hoje, mas eu depois posso vos mostrar. Isto é o aguarela É. que o Robson trouxe? Ok. Mas o watercolor mesmo, não é? O que é que acontece? Os papéis de aguarela, se vocês repararem, e nisto corrijam-me, se calhar vocês conhecem mais papéis de aguarela do que eu. Quanto maior é o nível de algodão, mais caro é o papel. Existem papéis de aguarela caríssimos, não é? Eu decidi comprar um em resma, portanto, para ver se consigo tê-lo mais barato, até porque muita gente usa papel de aguarela para carimbar e para pintar, não é? E então o que nós temos agora é um papel de 300 gramas que tem 35% de algodão, que não é dos mais. Não é dos que têm mais, mas também não é dos que têm menos, e que tem um preço interessante comparado com. Que eu agora não sei de cor, mas tem um preço interessante comparado com o papel aguarela que vocês encontram. Pronto, este é um bocadinho mais para o marfim, não é bem branco, se bem que eu acho que os papéis aguarela são todos mesmo. Outra coisa, às vezes os papéis aguarelas para ficarem brancos têm que levar ácidos, o que também é. E este é um papel também que não tem ácidos. Eu tenho curiosamente uma amiga que gosta muito de pintar e eu já lhe ofereci uns quantos papéis deste e ela diz que gosta mesmo muito dele. Há outra questão no papel da aguarela que é o grão. Quanto mais. O papel da aguarela tem uma série de. Eu não consigo mostrar isto, mas se vocês o conhecerem, tem uma série de pequenos vasozinhos onde a água fica presa, digamos assim. E quanto maior é o grão, e normalmente quanto mais algodão tem, também mais grão tem, não necessariamente, porque depois depende da maneira como é prensado, se é prensado a quente, se é prensado a. Uma série de coisas que eu não sei, que eu não sei de cor. Mas quanto mais grão ele tem, mais ele prende a tinta, mas também menos fluido fica a aguarela, mas mais ele ensopa, digamos assim. Qualquer papel destes eu não vos aconselho, tanto que não vos aconselho, quer dizer, por exemplo, eu gosto de carimbar bonequinhos para pintar e para pintar com os distress e para depois cortar na Sizzix. Eu uso esta CLA branca normal, 240. Agora eu sei perfeitamente que é um boneco pequenino e que eu, quando começo a ver muito, se o papel começa a ficar pronto, muito molhado, eu já sei que não posso abusar, não é? Porque é um papel que não. Por isso, em tudo isto é uma questão de experimentar. Eu por acaso, no aguarela, não percebi nada dos papéis da aguarela e com esta explicação dele eu fiquei a perceber um bocadinho melhor porque nós entramos numa loja de belas artes e somos. Quem não perceba mesmo a fundo ou que tenha formação não sabe muito bem
E eu vejo muito nos vídeos americanos as pessoas usarem papel aguarela em postais e em scrapbook mesmo por causa disso, porque ele depois aguenta-se bem para pintar e para isso tudo. Mas, ou seja, podiam experimentar na CLA, pode experimentar também nestes, mas sempre com muito, muito cuidado. E nunca para fazer técnicas de aguarela muito daquelas em que se molha a folha toda e que depois se faz que se fazem manchas e isso tudo, só mesmo talvez coisas detalhadas como eu faço com os bonequinhos pequeninos, com os carimbos pequeninos. Pronto, eu estava então na revisão. Papel Majestic é o papel brilhante. Normalmente se usa nos convites, achamos sempre que é o papel dos convites. Este leva tem este brilho por cima e é um brilho que da maneira como ele é feito, é um brilho que atravessa as tintas que vocês ponham aqui, ou seja, quando vocês imprimirem este papel, se imprimirem um preto em cima deste branco, esse preto vai ficar acinzentado, cinzento escuro, porque o brilho do papel quase que atravessa a tinta. As tintas são translúcidas e é um papel que é mais sensível. Eu tirei aqui uma nota de que ele, por exemplo, é muito sensível à umidade. Está altamente preparado para o offset. Mais uma vez é um papel offset. Nas nossas impressoras, eles dizem que não garantem, mas que os resultados são bons na maior parte das impressoras. Tanto laser como jato de tinta. Mas é sempre uma questão de experimentar. O Crush também, em relação a impressoras, a mesma coisa. Ele também é offset. Como ele é reciclado, é um papel um bocado absorvente, é capaz de botar um bocadinho a cor, mas nada por aí além. Em laser já não vai acontecer isso, de certeza. Ele tem 250 gramas, tem sempre que ver se... E outra coisa muito importante, que se calhar muitos de vocês sabem, mas as impressoras, há muitos modelos de impressoras diferentes, não é? Mas as impressoras, quando vocês estão a imprimir papéis altos, vocês têm mesmo que definir que o papel é alto, porque a impressora vai regular a altura da cabeça para o papel. E muita gente imprime sempre como se fosse papel de cópia e depois não consegue ter bons resultados nos diferentes papéis. E às vezes é por causa disso, ok? Porque é mesmo assim, a impressora tem que saber que está. Agora, isso vai mudar muito de marca por marca. Certas impressoras têm 30 definições, certas impressoras têm 5 definições, mas de certeza que há sempre alguma que tem a ver com a gramagem do papel, ok? A maior parte delas são americanas, vai-vos aparecer em libras, 300 lbs, que vocês têm que ir ao Google escrever e traduzir para gramagem para ficarem mais ou menos com uma ideia. Pronto, este prisma metalizado encaixa aqui com o Majestic, portanto a mesma coisa. Em princípio não vai haver problema nenhum com nenhuma impressora, nem de laser nem de jato de tinta. Os Stratocolor, que são os mobiliados, começam a partir daqui. Estes então não têm nenhum... falha-me sempre a palavra em português. Não têm nada por cima, portanto é mesmo... Por isso estes imprimem sem problema nenhum em qualquer impressora. Estes são uns aqui que eu não vos falei neles, mas só porque são da família dos Majesticos, mas têm microtexturas ou coisas do género. São muito especiais, mas encaixam na família dos Majesticos. Pronto, então eu fiz uma revisão disto. E agora vou passar para vos mostrar as cartolinas. Nós já tínhamos há muito tempo... Aliás, eu digo sempre para as pessoas que me lembro desta cartolina. Pelos vistos as pessoas não se lembram. Mas quando era miúdo, a minha professora primária no Natal mandava-me sempre fazer anjos com esta cartolina. Com uns anjinhos de... Pronto. Mas isto é a cartolina espelhada, como lhe chamam agora. Cartolina metalizada. Só de um lado, portanto ela leva com... E do outro lado é branca, portanto atenção. Esta, que é da marca MP, curiosamente mantém-se assim muito direita. Porque normalmente este papel... os papéis que levam uma película só de um lado têm tendência a ficarem ovais. E a cartolina que nós conhecíamos desta, e que eu também tinha aí da marca Sadipal,
cria logo aquele efeito. Esta MP tem a particularidade de se manter muito direitinha e por isso é que é muito popular agora. E pronto, é a cartolina metalizada normal, tipo espelho. E nós agora mandamos vir esta Astralux, que tem muito mais cores, mas eu, para começar, é o mesmo princípio. Ela é branca de um lado e do outro lado tem tipo um espelho. Só que tem cores pastel. Este rosa, o azul, este verde. Curiosamente, o que dizia na ficha técnica desta é que esta cartolina era muito boa para fazer relevo. E então eu tive que experimentar. E eu não sei se vocês viram o vídeo ontem da Sizigs em que eu mostrava. Opa, é uma pena isto não focar. Em que eu mostrava umas texturas 3D que cortam ao mesmo tempo. E vocês não imaginam o quanto isto fica giro nelas. Estou na dourada, deve ser. Isto vou pôr num postal em dourado, assim. Ele até é gira de lado de trás. Isto não foca, mas. Pronto, a partir daqui, eu não sei se temos sobreviventes, alguém está aí. Eu esqueci-me de mencionar que eu hoje vou ter um bónus para quem. Eu vou só falar mais de 2 tipos de cartolinas e depois falo-vos de um presente, um bónus que nós temos para vocês. Por isso, já que aguentaram até agora, quem aguentou, que aguente mais um bocadinho, que eu já vos falo do bónus que vou Já agora estás a falar das glitter. Este também aceita o jato de tinta. Sim. Eu ia começar agora das glitters. Okay. Isso são folhas de normal. Ok. Pronto. Esta cartolina glitter é um bocado como a metalizada, portanto é de um lado e depois tem uma camada deste lado com o glitter. Esta da marca MP também é muito popular. Primeiro porque é mais barata comparada com outras cartolinas glitter e porque tem mesmo uma película que não deixa, ou seja, isto não solta mesmo glitter absolutamente nenhum, porque ela está debaixo de uma camada. E curiosamente este papel dá para imprimir. Se vocês puserem isto em jato de tinta ou em laser, ele dá para imprimir. Se bem que nós até tínhamos aí debaixo do coisa do monte todo. Se bem que isto vai funcionar mais nas claras, não é? Mas como é que vai procurar? Se não encontrar. Agora, há pouco tempo, até porque eu andei muito tempo atrás de cartolinas glitter. Não. E o que acontece é que eu tentei as da Tonic, eu tentei as nos Estados Unidos, eu tentei em Espanha, eu tentei em tudo e as cartolinas glitter eram sempre caríssimas. Pronto. Estas MP apareceram. Uma cartolina destas custa 1,50€, se a memória não me falha. Em 50 por 65, também de cartolina. E depois vieram estas Sadipal, que ao vivo, quando nós temos só estas, e quando havia só estas, toda a gente adorava estas, não é? Mas depois quando apareceram estas, as pessoas ficam completamente rendidas a estas. Portanto, estas têm o glitter está agarrado de uma maneira também impressionante, mas quando vão cortar com a silhuete, talvez suje um bocadinho nada a lâmina, mas é uma questão de limpar. Eu tenho clientes que trabalham com ela e que não. E é uma questão de limpar. E ela tem cores logo completamente diferentes. Se vocês compararem, não sei se dá para ver, mas pelo menos o brilho é mesmo muito diferente. Porque esta tem mesmo glitter que se sente ao tacto. E ainda tem o bónus de, além de ter estas cores normais, ainda ter aqui umas quantas pastel. Um rose gold, este verde água, são cores mais. Esta cartolina é um bocadinho mais cara, mas para alguns trabalhos vale mesmo a pena, porque ela não está assim tão cara comparada com as cartolinas glitters que se vêem por aí. Esta é que pareceu muito barata, então se tomarmos esta como standard, achamos esta cara, mas ela é uma cartolina que se aguenta mesmo muito bem. Pronto, eu acho que este era tudo o que eu tinha para vos mostrar. Está aqui a dizer, atenção, que há algumas que soltam muito glitter
e tem de se limpar a lâmina no final Ah, o dos Pedro, cortes. sim, sim, é o Pedro, sim. Ok. Pois são estas. Aliás, o Pedro é que me avisou que estas que. Acho que é o Pedro. Que eu faço sempre confusão com o nome. Faço sempre confusão com o nome deles. É que me avisou que este solta. Pronto. Eu tenho uma outra cliente que está sempre a limpar a lâmina e que gosta de as usar. Ou que as usa com Sisix, pronto. Mas comparando com esta. E até porque outra coisa que eu esqueci de dizer. Esta é de 330 gramas. Ou seja, esta cartolina é mais rígido e teoricamente vai demorar mais a. Mas, por exemplo, com Sisix que dá sempre aquele. É que as lâminas fazem sempre o quarto ficar assim. E esta faz coisas mesmo muito giras. Já agora, qual é as medidas destas? Qual é as medidas destas? Eu acho que elas são todas, exatamente. Elas são todas 50 por 65, que é a medida normal das cartolinas, digamos assim. Algumas são 50 por 70, pois eu por acaso não vos falei nas medidas. Vou resumir aqui tudo novamente para vos dizer as medidas. Então, cartolinas brancas, aquelas primeiras, CLA. Normalmente nós compramos em formato mesmo grande, 1 por 70, mas esse não disponibilizamos na loja porque não dá para transportar. E normalmente depois cortamos em 50-65 e em A4. As LR vêm em 50 por 70, têm mais 5 cm do que as cartolinas normais. E depois também existem em A4, estas já vêm mesmo assim. A Prisma também vem para nós em 100 por 70 e nós normalmente cortamos em A4. E eu estou a pensar agora em cortá-la também em 50 por 65 para ter acesso a mais pessoas. A Majestic é a mesma coisa. A Majestic existe em 120 gramas e em 240 e ela existe em 102 por 72, que é o 170 com um bocadinho mais, porque e normalmente nós também cortamos em A4 e também estamos a pensar, pelo menos nas cartolinas, em cortá-la em 50-65. Ou seja, isto é tudo coisas que quem conhece aqui a nossa loja sabe que é pequenininha aqui em cima, não dá para ter muitos expositores, mas tanto esta como as Majestics, como todas estas que nós compramos em 170, eu queria ter em 50-65, que eram mais práticas para as pessoas levarem e mesmo para as lojas online. A Crush é a mesma coisa, vem em 170 e nós cortamos em A4. Também estamos a pensar em cortar 50-65. Estas é que já vêm em 50-65. A Astralux também vem em grande, 170. E também cortamos, por isso aliás, esta já temos cá em cima, sim. Esta já cortamos em 50-65, por isso talvez também já esteja na loja 50-65. E as Glitter também têm. Também vêm em 50-65, tanto estas como estas. Nestas nós ainda cortamos em A4, que elas não vêm. Estas nunca decidi cortar em A4, mas para já só existem em 50 por 65. E pronto, e acho que falei, porque eu sou muito esquecido, já não sei se. Mas eu acho que falei tudo o que vos tinha a falar. E existe. A minha ideia hoje. Eu sabia que um direto sobre papel que era capaz de ser um bocadinho seca, mas a minha ideia hoje era assim muito por alto, ok? Não. Eu queria era ver se no espaço de 1 hora, que já passou, não é? Se eu conseguia vos dar uma visão geral dos papéis e mesmo se vocês tivessem algumas dúvidas, porque há muitas pessoas que perguntam muita coisa, e a minha ideia é depois de ter este vídeo sempre presente para dar como exemplo a alguém que me perguntar alguma coisa sobre o papel, podemos sempre ter este vídeo como referência.